paz, amados, boa noite, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos iniciar adorando o Senhor com aquele louvor que diz assim: Deus cuida de mim, Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Daniel vai nos ajudar ali. Se você souber, você vai poder cantar também. Você em casa, esteja cantando, adorando o Senhor. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus. Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa, e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa, e eu não ando sozinho, não estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Feche os seus olhos e declare isso para Ele. Deus cuida de mim, à sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa, eu não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, à sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa, não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Aleluia, nosso Deus e Pai, nós cremos que o Senhor cuida de nós. Estamos à sombra das tuas asas, como diz o Salmo 91, guardados, protegidos pelo Senhor. E sabemos que quando uma porta se fecha, outras se abrem, porque o Senhor nunca nos deixa presos, nunca nos deixa aprisionados. Portas são abertas na nossa direção e nós cremos nisso, Senhor. Nós cremos que estamos livres em Ti,
Onde quer que estejamos, estamos livres, porque nada pode nos aprisionar, nós que já fomos libertos por Cristo. Obrigado pelo teu cuidado diário, permanente, até quando estamos dormindo, o Senhor não dorme. E nós queremos declarar isso nesta noite, que o Senhor é aquele que abre portas na nossa direção. Oramos, te agradecemos, continua conosco, abençoe e visita cada lar, cada pessoa, onde quer que esteja, seja visitado pelo Senhor agora, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Amém. Esse é o nosso Deus, né? Ele cuida de nós. Amados, nós estamos iniciando uma série hoje, e toda série que a gente inicia, ela é profética. Todas as séries são proféticas. E esta série, o que é profético? A gente fala algumas palavras que é muito do nosso costume, né? E outras pessoas às vezes não entendem. Então, quando a gente fala de profético, nós estamos falando do futuro, sabe? É de coisas que não existem ainda, mas que passarão a existir. Amém? Então, essa é a palavra profética. Por isso, hoje, uma série profética está se iniciando. O tema dessa série, 7 chaves para viver o extraordinário de Deus. Amém? Nós estamos aqui na nossa igreja, no Maná 12, debaixo de um decreto profético que saiu lá no ano passado. No ano passado, saiu um decreto profético para 2020. E esse decreto, alguns decretos, né? Mas um deles era 2020, o ano de viver o extraordinário de Deus. Não sei quantos se lembram. O ano de viver o extraordinário de Deus. Então agora começa essa série, 7 chaves para viver o extraordinário de Deus. Então nós vamos pegar, cada dia aqui nós vamos pegar uma chave. Amém? Você vai segurar uma chave aí na sua casa, cada dia. E com estas chaves, nós vamos abrir a porta do extraordinário de Deus. Meu Deus. Mas quando a gente pensa na igreja do Senhor Jesus, como é que a igreja nasceu? A igreja nasceu de uma forma tremenda. Era algo extraordinário no nascimento da igreja, né? A gente vê aquelas curas, aqueles milagres, tanta coisa tremenda acontecendo. Então, esta igreja, ou o Espírito Santo, que é o Espírito que atua na igreja do Senhor Jesus, é o mesmo. Então, viver o extraordinário não é nada demais para a igreja. Amém? Então, nós vamos viver o extraordinário. E a primeira chave que nós vamos ver hoje é a chave da fé. Chave da fé. Então, fé é uma palavra pequenininha, mas o seu entendimento, os conceitos são muito amplos, né? Então, hoje a gente vai ver um lado da fé. Como é que a gente move a fé? E o que nós vamos ver hoje não esgota todo o assunto fé, mas vai falar para nós um pouco de como nos movermos na fé. Amém? Então, essa é a primeira chave para viver o extraordinário, a chave da fé. Agora, temos um tema para hoje. Nós temos um tema, um assunto que a gente vai tratar. E o tema é o seguinte: Deus tem uma saída quando não há saída. Amém? Então, olha quantas pessoas precisariam ouvir essa palavra hoje. Amém? Que bom, né, que vai estar gravada. Mas só esse tema, se as pessoas precisam ouvir só esta palavra, sabia? Só esse tema, ela já é transformada. Porque, primeiro que essa palavra não é uma palavra comum, isso aqui é profético, direcionado por Deus, então não é uma palavra comum. Então, somente esse tema já é libertador. Deus tem uma saída quando não há saída. Amém? Deus tem uma saída quando não há saída. Então, para todas as pessoas que enfrentam uma situação
em que diz, não tem saída, eu não vejo saída para mim. Então, esta palavra é para você. Amém? Deus tem uma saída quando não há saída. Nós vamos ler aqui 2 textos bíblicos. E o texto são vários versículos que a gente vai ler, porque eu preciso que a gente tenha, leia a história toda, completa. Né? Normalmente, quando eu posso, coloco um versículo, mas há casos que a gente precisa mostrar a história toda, tá? Então, nós vamos ler lá em 2 Reis, nós vamos ler o capítulo 6, do versículo 24 ao 25. Então, abram aí suas Bíblias, você que está em casa também, ou então escute, não tem problema, se você não estiver com a Bíblia aí, você vai poder escutar, eu vou estar dizendo aqui. Também em casa, quem está em casa já recebe a leitura aí no áudio, no vídeo, né? Que maravilha, né? Tem gente que está até gostando muito de estar em casa, né? Já chega a palavra, já vem tudo escrito aí na sua telinha, né? Que maravilha. Então, nós vamos ler primeiro 2 Reis 6, 24 e 25. Depois, 2 Reis 7, vamos ler de 1 até o 17. Para a gente poder ler a história quase completa, né? Não botei completa, mas quase completa. Então, primeiro, 2 Reis, capítulo 6, 24 e 25. Diz assim: algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. Samaria é uma cidade de Israel, tá? Então, o rei da Síria cercou essa cidade, Samaria, fez um cerco, e você sabe que quando o inimigo cercava uma cidade, era para tomar a cidade. Então, vai matar ali os soldados, quem enfrentar, vai escravizar as pessoas, vai roubar tudo, vai destruir. E isso, primeiro eles fazem um cerco. Por que o cerco? O cerco, ele enfraquece aqueles que estão do lado de dentro. Então vamos entender uma coisa aqui. Como eram as cidades? Como eram as cidades? As cidades antigamente eram muradas, tá? As cidades eram muradas, todas as cidades eram muradas. A gente vê isso em filmes antigos, aquelas cidades muradas, aí vem um exército para tomar a cidade, os que estão lá, eles lançam flechas ali de cima das muralhas, e quem tá do lado de fora, um exército do inimigo, ele tenta derrubar as portas. Então a gente consegue fazer essa imagem, formar essa imagem na nossa mente, pelo que a gente já viu, de história, de filme, de livros. E era exatamente isso. Então a cidade de Samaria foi cercada. Foi cercada. E por que eles faziam o cerco primeiro? Então preste atenção nesse detalhe. Quando o inimigo fazia um cerco, o objetivo deles era primeiro enfraquecer as pessoas que estavam dentro da cidade. Por isso que eles não atacavam logo. Sabe por quê? Se eles chegassem logo atacando, eles iam encontrar muita resistência do povo de dentro da cidade. Primeiro, o povo estava bem alimentado, porque tinha comida à vontade, água, né? Estavam com armas, munição, estavam bem preparados, estavam fortes. Então ia ser uma batalha muito difícil. E o inimigo que estava vindo atacar poderia perder. Então o que o inimigo fazia? Ele cercava a cidade por um longo tempo. Para quê? Para minar a resistência dos que estavam dentro da cidade. Então, entenda uma coisa. Toda prisão, ela vem para minar a resistência da pessoa. Tá? Uma prisão, ela mina resistência. Hoje, nós estamos vivendo uma espécie de prisão coletiva, chamada quarentena. É ou não é? Uma espécie de uma prisão coletiva. Então, muitas pessoas estão preocupadas porque mina resistência. Há pessoas com problemas psicológicos já, muitas pessoas por causa da quarentena. Né? Há pessoas com problemas financeiros, há pessoas com problemas familiares. Você vê as reportagens que aumentaram muito o problema dos conflitos familiares. Isso aí tudo está nos jornais. Você vai ver nos jornais, nas reportagens, os problemas advindos, oriundos da quarentena. Tá?
Só que a quarentena, ela tem sido necessária, não é? Eu não estou aqui questionando a necessidade da quarentena. Ela tem sido necessária em função do vírus e em função muito mais da condição científica e médica que é limitada para isso, né? A gente já viu que está muito limitado, não tem uma vacina, não tem um remédio definido, é tudo muito limitado, não tem leito, não tem isso, não tem aquilo. Né? Engraçado que tem tanta coisa, né? A Copa do Mundo teve estádios bilionários rápido, mas isso aí é outra história. Eu não quero entrar nisso. Eu quero ficar aqui na palavra profética. O que eu quero dizer é o seguinte: estamos na quarentena, é necessária, é o que tem, então vamos fazer. Mas essa quarentena já está trazendo muitos problemas. E se ela continuar, se ela perdurar, se ela ficar muito tempo, são muito mais problemas, não são? Não serão muitos mais problemas? Sim. Então, olha só, nós estamos cercados, nós estamos presos nessa quarentena. Ok? Eu não tenho dúvida que há um movimento espiritual, uma ação espiritual, uma ação maligna nessa questão do vírus. É claro que há, é óbvio. Você acha que Satanás está alheio a tudo isso que está acontecendo, isso é tudo uma coisa natural? É óbvio que tem uma ação espiritual por trás disso, certo? Então, aí todos estão confinados nessa quarentena. Há outros tipos de prisão. A prisão mesmo, quem está preso, né, num presídio. Então, há outros tipos diversos tipos de prisão. Então, o que uma prisão faz? Ela mina as resistências daquele que está preso, enfraquece aquele que está preso, tá? E o povo de Israel aqui estava passando por isso. O inimigo cercou, aí foi acabando a comida, foi acabando as coisas, né? E eles foram passando necessidade, foram ficando fracos. Esse é o objetivo do inimigo, enfraquecer para quando avançar, conseguir tomar a cidade. Eles iriam derrotar a Samaria, porque encontrar uma Samaria fraca, por causa de um cerco prolongado. E eles estavam ali numa quarentena prolongada, obrigatória. Porque eles não podiam sair. Porque se eles saíssem, eles iam enfrentar aquele exército. Então eles tinham que ficar lá dentro, esperar o exército chegar. E eles queriam que o exército chegasse logo, para começar logo o combate. Só que o exército não chegava. Por quê? Porque o exército queria que a comida deles acabasse. Queria que eles se enfraquecessem. Vocês estão percebendo a trama de uma guerra? Vocês estão percebendo como é que funciona uma guerra? O tema de hoje é: Deus tem uma saída quando não há saída. E aquele povo lá em Samaria, tinha saída para eles? Não tinha saída. Entendeu? Porque se eles saíssem, seriam mortos pelo inimigo. E se eles ficassem, morreriam porque ia acabar a comida dentro da cidade. Então não tinha saída. Agora, o nosso Deus, gente, Ele é especialista em criar saídas para quem não tem saída. Ele é especialista. De todas as saídas que Deus já fez, a mais espetacular para nós é aquela travessia do Mar Vermelho. Lembra? Porque não tinha saída. O exército do Egito atrás, para pegar o povo. O mar à frente. Gente, se eles ficassem ali, seriam mortos pelo exército egípcio. E se eles entram no mar, morrem afogados. Porque ninguém entra no mar. Como é que você entra no mar? Vamos atravessar esse mar. Como? Não se atravessa mar. A não ser se tivesse um navio, né? Não se atravessa mar. Mulheres, crianças, pessoas idosas. Meu Deus, que saída? Não tinha saída. Aí o que Deus diz para Moisés? Moisés, diga o povo que marche. Levante esse cajado aí na direção do mar, que o mar vai se abrir. E Moisés fez isso e a gente sabe, foi algo espetacular. Você sabe que há pouco tempo arqueólogos encontraram
partes de bigas egípcias do tempo de Moisés no fundo do Mar Vermelho? Você tem documentário sobre isso. Sabe? É uma coisa tremenda. E o mar abriu e o povo passou, sabe? Deus que havia liberto o povo já do Egito, agora estava libertando daquela opressão. Porque, vejam bem, uma prisão não é só física. Existe a prisão física e existe a prisão emocional, espiritual, prisão invisível. A primeira prisão era física. Eles estavam lá dentro do Egito, cercado pelos muros, portões do Egito. E o Senhor foi lá com aquelas 10 pragas, cada praga em cima de um demônio, e eles tiveram que abrir os portões do Egito. Então eles saíram daquela prisão física, mas depois ficaram numa prisão sem paredes. Então há prisão com paredes e há prisão sem paredes. Há muitas pessoas presas, aprisionadas e estão soltas, estão em casa, mas são presas, prisioneiras. E há muitas pessoas libertas dentro de prisões, dentro de presídios. Pode isso? Você entender isso? Sabe por quê? Que há muitas pessoas libertas dentro de presídios? Porque de todas as prisões, a maior prisão é a espiritual. A menor prisão é a física. Essa é a menor prisão. Tem a prisão física, pessoa presa num presídio. Tem a prisão psicológica, ela é terrível. A prisão psicológica enlouquece e mata a pessoa. Você tem noção de que é uma prisão psicológica? E tem a prisão espiritual. Essa é a pior, porque a prisão espiritual, quem comanda essa prisão é Satanás, que mantém as pessoas presas. Mas há remédio para esses 3 tipos de prisão. Amém? Há saída para esses 3 tipos de prisão. Porque Deus tem uma saída onde não há saída. Amém? Então, continuando a leitura aqui, versículo 25, de 2 Reis 6. O cerco durou tanto e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata. E uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata. Olha só. Porque aí começou a acabar a comida. Não tinha mais produção, não tinha mais colheita, não tinha nada, foi acabando a comida. E quem tinha para vender, botava o preço lá em cima. Porque é assim, né? Aumentou a demanda. Então o preço sobe. É assim que acontece. Então olha a situação que ficou. Então quem tinha dinheiro, quem tinha muito dinheiro, ainda conseguiu viver melhor, foi comprando, mas teve uma hora que acabou também para todo mundo. Agora lá no 2 Reis, o capítulo 7, né, que é a continuação, vamos ler até o versículo 17, para depois eu entrar propriamente nessa palavra aqui. E a gente orar, fazer a primeira oração da chave. Versículo 1. Eliseu, o profeta, que a gente já conhece dos mergulhos de Naamã, né? O profeta Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha, como 2 medidas de cevada, que são coisas baratas, serão vendidas por 1 peça de prata. Amanhã, você percebeu? Houve uma palavra profética. Então, entenda aqui uma coisa, queridos. Entenda uma coisa. Sabe o que move os céus? A palavra profética. Então, em meio àquela prisão, em meio àquela situação, uma palavra profética foi lançada. Amanhã, por volta desta hora. Então, ele deu 24 horas. 24 horas, hein? Amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata. Ou seja, baratinho, centavos. Acabou. Amanhã vai ter comida à vontade, porque acabou. A partir de amanhã, acabou essa opressão e essa prisão.
Uma palavra profética. O povo está preso, o exército inimigo está do lado de fora, e o profeta lança uma palavra. Eu quero dizer para você nessa noite que eu estou lançando uma palavra profética no mundo espiritual. Deus tem uma saída para quem não tem saída. Amém? Tem uma saída. Aí, olha o versículo número 2. O oficial em cujo braço o rei estava se apoiando, era um oficial general, um ajudante de ordem do rei. Todo rei tinha um general ali com ele. E este oficial disse ao homem de Deus, disse a Eliseu: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Essa foi a palavra do general. A gente olha para a situação tão difícil, diz que nem Deus. É o que o general falou. Ainda que Deus abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Ele estava duvidando. A resposta que ele estava dando é que isso jamais poderia acontecer. Por que ele falou em comportas do céu? Porque realmente há comportas no céu. O céu, ele é um enorme, um imenso celeiro de Deus. É um celeiro de provisão de Deus. Tudo que é provisão, Deus tem. E esse general falou assim, ainda que Deus abrisse as comportas dos céus, ele até cria que os céus eram um celeiro, mas a situação era tão difícil, ele disse, ainda que Deus abrisse, não ia dar para resolver. Então ele duvidou. A primeira chave qual é? Fé, né? A gente está trabalhando hoje. Ele duvidou. Olha o que Eliseu disse. Continuando no versículo 2. Mas Eliseu advertiu: você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. A incredulidade impede você de desfrutar das bênçãos. Deus tem saída para quem não tem saída, e você que está sem saída vai receber uma saída. Só creia, pegue a chave da fé, não duvide, para não travar a sua bênção. Amém? As coisas de Deus, elas são gratuitas. Eu já falei aqui, a moeda que funciona, que opera no mundo espiritual, é uma moeda que um lado é fé, o outro lado é obediência. Lembra disso? É uma moeda da fé. É essa moeda que move o mundo espiritual, as coisas, as conquistas. Aí a pessoa fala assim, mas e a oferta, essas coisas? Ora, gente, isso faz parte também da fé e da obediência. Isso é o entendimento que a pessoa tem. Isso é uma outra coisa. É a nossa vida normal. Entendeu? Mas a moeda que move é a fé. É a fé. Senão a gente poderia comprar coisas de Deus. E se a gente não tivesse como comprar, a gente ia ficar sem? Espera lá, né? Então a moeda que move é a fé. E é por causa da fé que a gente tem fidelidade em Deus em todas as áreas da nossa vida, né? Em todas as coisas que a gente oferta, a gente faz isso, cuida da casa de Deus, pela nossa fé, nossa obediência. Mas não é por pagamento de nada. Você não pode entrar porque não funciona. No mundo espiritual é fé. Aquela pessoa que está presa lá, ela não tem nada. Como é que ela vai sair? Com a moeda da fé. Amém? Com a moeda da fé. Fé. Vai sair. Vai sair. Toda e qualquer prisão. Prisão é uma coisa que Deus não gosta. Deus não gosta. Sabe por quê? Porque Deus é o Deus que nos deu liberdade. A liberdade veio logo no início. Domine sobre tudo, Deus disse para o ser humano. Domine sobre tudo. Por que você vai dominar sendo preso? Domine sobre tudo. O diabo vem e ele vem estabelecer prisões, cadeias. E o Senhor Jesus vem para libertar. O nome Jesus é um nome aqui
em português, uma variação do nome grego Jesus, que, por outro lado, é uma transliteração do nome original hebraico de Jesus, que é Yeshua. E Yeshua é o mesmo nome para Joshua, que nós chamamos de Josué. Então, Josué, Jesus é o mesmo nome, praticamente. Amém? E o que quer dizer Josué? O que quer dizer Jesus? Aquele que veio para salvar. Salvar quem? Os que estão em prisão. Por isso que Josué leva o povo até Canaã. Moisés tira o povo do Egito. E Josué leva o povo e coloca na terra da liberdade em Canaã. Amém? Então, nosso Deus, Ele é o grande libertador. Por isso que a gente diz que Jesus cura, salva e liberta. Amém? Então, libertação é o tema de Deus, né? Libertação é o tema de Deus. Prisão é o tema de Satanás. Por isso que todos que estão em prisão têm que sair. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 16, né? Livro lá de Colossenses, o que é dito lá em Colossenses 1, versículo Colossenses, cadê? Vamos achar aqui. Acha aí para mim. Que diz lá, Ele nos libertou do império das trevas. Acha aí para mim. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Amém? Onde está? 1,13, isso, 1,13, está aqui. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Colossenses 1,13. Ele nos resgatou. Então, a gente estava numa prisão espiritual. E aqui está falando para a igreja dos Colossenses, está falando para os crentes, está dizendo que vocês estavam numa prisão espiritual e Deus, através do Senhor Jesus, tirou de lá e colocou, transportou para um reino, o reino de Deus, um reino de liberdade. Então, a prisão espiritual a gente sai através de Jesus. Quando a gente recebe Jesus como nosso Senhor e Salvador, aquele efeito da cruz, do sangue derramado de Jesus, vem sobre nós e ao mesmo tempo, na mesma hora, a gente é transportado. A gente sai da prisão espiritual e vai para a liberdade do reino de Deus. Aí é o que eu disse, que há pessoas em prisão, mas que são libertas. Por quê? Porque existe prisão física, prisão mental, psicológica, prisão espiritual. A maior prisão é espiritual. Então a pessoa pode estar dentro de uma prisão física e ela receber a libertação da prisão espiritual. Ela vai continuar ali naquela prisão física, mas o espírito dela já saiu da prisão espiritual. Amém? Então, se há 3 níveis de prisão, nós precisamos trabalhar os 3 níveis. Por que muitas pessoas numa prisão física, elas saem e voltam? Porque se ela continuar presa na prisão espiritual, e muitas vezes também na prisão emocional, o que acontece? Ela é levada de volta a uma prisão física. Porque se ela está na prisão espiritual, o próprio inimigo trabalha para tirar a liberdade dela. Agora, quando ela recebe uma libertação espiritual, mesmo numa prisão física, aí sim, ela sai da prisão espiritual, da prisão física, e o inimigo não consegue colocar de novo ela na prisão física. Porque para colocar na prisão física, ele tem que fazer coisa errada. Só que agora o inimigo não domina mais sobre ele. Como é que vai fazer coisa errada? Então não volta mais para a prisão física, tá? E a prisão psicológica, a prisão mental, é uma prisão de opressão.
que leva pessoas a loucuras, fazer coisas ruins, fazer coisas erradas. Prisão mental, que também a pessoa precisa ser liberta. Espiritual, mental e física. Olha quanta coisa. Mas para todas essas prisões, Deus tem solução. Amém? Então, vamos continuar aqui. Aí o oficial, ele disse que não acreditaria. Não acreditava. Tudo bem. Aí o que Eliseu falou para ele, versículo 2? Você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Você vai ver essa libertação que você precisa. Você verá. Amém? Você verá e vai desfrutar. Amém? Eu creio que você tem fé. Versículo 3. Agora preste atenção. Havia 4 leprosos juntos à porta da cidade. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Eles estavam onde? Junto à porta da cidade. Do lado de fora ou do lado de dentro? Do lado de fora. Por que eles estavam do lado de fora? Porque naquele tempo um leproso não podia ficar do lado de dentro da cidade. O leproso era excluído da cidade. Para quê? Para não contaminar a cidade toda. Não tinha cura para lepra. Lembra do caso de Eliseu? De Naamã com Eliseu? Lembra? Então, não tinha cura. Ou havia um milagre, ou a pessoa morria da lepra. Então era como uma pessoa contaminada com vírus. O que se fala hoje? Ficar isolado, bota no isolamento, não é isso? Era assim com a lepra. Então eles ficavam do lado de fora, 4 leprosos. Aí eles estavam lá na porta da cidade. Por que eles ficavam na porta da cidade? Eles leprosos, não podiam trabalhar, não podiam fazer nada. Aí, sempre vinha alguém da cidade, chegava na porta da cidade, a porta ficava aberta, não tinha perigo. Estava fechada a porta por causa do inimigo, mas normalmente a porta ficava aberta. Aí vinha alguém da cidade e dava um alimento, dava um pão, dava uma coisa, e eles iam vivendo ali, comendo ali, até morrer ou, milagrosamente, ficarem curados daquele mal. Só que chegaram à porta da cidade, a porta estava fechada. E o inimigo estava acampado um pouco distante da cidade. Ele não acampava em frente à cidade. Então jogavam óleo quente nele, jogavam flecha. Então eles acampavam distante. Não dava nem para ver. Eles sabiam porque já tinham sido avisados que a cidade estava cercada. Então eles sabiam. Eles estavam lá longe, nos matos, nas matas, estavam escondidos, com seu acampamento. E a cidade lá dentro fechada. E os leprosos na porta da cidade. Só que não via ninguém dar comida para eles. Primeiro que a porta estava fechada. E segundo que eles não tinham comida nem para eles direito lá dentro, ia dar para o leproso. Né? Olha a situação dos leprosos. Olha a situação. Quem é que estava na pior situação ali? Me responda aqui. Quem é que estava na pior situação? Os leprosos ou o pessoal das cidades? Pensa aí. Quando a gente olha à primeira vista, a gente pensa assim: quem está na pior situação são os leprosos, coitados. Já estão leprosos e estão do lado de fora sem comida nenhuma. Os outros estão lá dentro. Mas quem estava na pior situação não eram os leprosos, eram eles que estavam lá dentro. Porque eles estavam lá dentro sem saída. O leproso estava do lado de fora. O leproso não estava em prisão, estava do lado de fora. Então vamos ver aqui, vamos continuar a leitura. Versículo 3, novamente. Havia 4 leprosos juntos à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? 4. Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. É porque mesmo se a gente resolver entrar e invadir a cidade não tem comida. Morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, do lado de fora, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. E se nos matarem, morreremos. Olha a situação deles. Se nos matarem, morreremos. Versículo 5. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Agora, preste bem atenção aqui, queridos. Preste bem atenção na palavra profética. Essa palavra aqui, eu vou orar daqui a pouco por vocês.
Daqui a pouco eu vou orar, nós vamos orar. A palavra, ela nos ajuda a exercitar a nossa fé. Mas nós não estamos aqui para ter uma aula. Isso aqui não é aula, não é estudo de história, não é nada. Isso aqui é apenas um alimento para a fé, para quando entrar a oração, você não fazer como aquele general e ficar duvidando. Tá? É você receber e você ver o milagre estrondoso que Deus vai fazer. Amém? Estrondoso, estrondoso. Da gente ficar assim. Então preste atenção aqui. No versículo de número 6. No versículo número 5. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram nas imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali. Opa, tinha ninguém. Espera lá. Você pode imaginar um negócio desse? Não tinha ninguém. Pois o Senhor, olha só, o Senhor tinha feito os arameus ouvirem um ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou o rei dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Sabe o que aconteceu ali? Nós temos estudado sobre tempo profético, sobre dimensão profética. Foi aberto dentro deles a audição para a dimensão profética. E eles ouviram carros, cavalos de guerra. Eles ouviram um exército, mas eles ouviram tão nítido. Foi tão nítido que eles falaram: vamos sair daqui, senão vamos ser todos mortos. E saíram correndo, largaram tudo, largaram comida, roupa, arma, os animais, saíram correndo, fugiram, foram embora. Porque era tão real, a dimensão profética se abriu, a dimensão celestial se abriu, e era tão real o que eles estavam ouvindo, que eles saíram numa disparada. Meu Deus! Olha que coisa tremenda. Agora, você está lembrado que um pouco antes teve um profeta que fez uma declaração profética? Lembra? O que Eliseu falou? Amanhã, a estas horas, vai estar tudo resolvido, vocês vão poder comprar comida, preço barato, amanhã está tudo resolvido, 24 horas. Ele lançou a palavra. Como é que um exército vai desistir de atacar uma cidade de um dia para o outro? E vai desarmar tudo e vai embora? Como é que um exército que veio, investiu, porque foi um investimento pesado que esse exército fez, qualquer exército faz, para tomar uma cidade. Eles não voltam sem a vitória, não. Eles chegam para tomar, porque tem que voltar com aqueles despojos, tem que pagar o exército, tem que pagar os custos da guerra. Eles não voltam sem o prêmio, não. Eles preferem até morrer lutando do que voltar sem nada. Então, era sem saída aquele cerco. Aquele cerco era sem saída. Aquela situação era impossível de ser resolvida. Qual é a sua situação? Qual é o seu cerco? Qual é a sua dificuldade? Deus que resolveu uma situação dessa, não vai resolver a sua. Quando uma palavra profética é lançada, olha a tranquilidade de Eliseu. Viu a tranquilidade do profeta Eliseu? Assim diz o Senhor. É tranquilidade, sabe por quê? Porque não era a palavra dele, da cabeça dele. O profeta é boca de Deus. Assim diz o Senhor, amanhã vai estar tudo resolvido. Essa palavra entrou no mundo espiritual. Quando ela entra no mundo espiritual, o mundo físico tem que dar o seu jeito de atender. É assim que funciona. O mundo espiritual tem uma coisa. Ele entende uma linguagem, eu já falei aqui, ato profético, oração, palavra profética. São linguagens. Então, quando o profeta lançou a palavra profética, o mundo espiritual deu o jeito dele. Palavra profética é como semente na terra. A terra tem que dar o jeito dela e tem que sair uma árvore dali. Joga um carocinho de nada e sai uma árvore frondosa. Mas como é que pode? Entrou a semente, dá o seu jeito. A terra tem que dar o jeito dela. Amém? Entrou uma palavra profética no mundo espiritual, a terra tem que dar o jeito dela no mundo espiritual. Quando você entra aqui, que é um lugar profético, você fica debaixo de uma unção profética, não fica? Olha para a sua vida
Desde a sua caminhada, olha quanta coisa mudou. Olha para a sua vida, olha quanta coisa podia acontecer que não aconteceu. Por causa de livramento, por causa de proteção, de cuidado de Deus. Olha quanta coisa. Meu Deus. Você está debaixo de palavra profética. Não faça como aquele general. Ainda que Deus abrisse as comportas do céu, poderia resolver uma situação dessa em 24 horas? Deus resolve no tempo certo. Amém? No tempo certo. Para um 24 horas, para outro mais tempo, não importa. Tempo de Deus. Tempo de Deus. Amém? Vamos continuar a leitura aqui? Vamos lá? Meu Deus, você aguenta? Você aguenta? Vamos lá. Aguenta aí na quarentena? Isso vai ser de muita bênção para a sua vida. Versículo 8. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas. Comeram e beberam. Já estavam com fome, né? Aí comeram e beberam. Pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda. Pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Os leprosos estavam ficando ricos, né? 9. Então disseram uns aos outros. Eles falaram, pera lá, não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias. E não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Castigados por quem? Por Deus, né? Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Então foram, chamaram os sentinelas da porta da cidade e lhes contaram. Entramos no acampamento arameu e não vimos nem ouvimos ninguém. Havia apenas cavalos e jumentos amarrados e tendas abandonadas. As sentinelas da porta proclamaram a notícia e ela foi anunciada dentro do palácio. O rei levantou de noite e disse aos seus conselheiros, eu lhes explicarei o que os arameus planejaram. Como sabem que estamos passando fome, deixaram o acampamento e se esconderam no campo, pensando, com certeza eles sairão e então os pegaremos vivos e entraremos na cidade. Você percebe? Olha a cabeça do rei. O rei não estava fazendo uma coisa assim, ele estava agindo normal, percebeu? Espera lá, isso aí é uma armadilha. Por que uma armadilha? Porque um acampamento não vai embora. O rei sabia disso, que nenhum exército quando vai para a guerra, ele volta, sem guerrear. Então o rei falou, isso é uma armação, eles se esconderam, para a gente sair e eles então tomarem a cidade. Preste atenção numa coisa. Se você quer experimentar alguma coisa de Deus, você não pode pensar só naturalmente, não. Porque quando a gente pensa naturalmente, a gente não vê saída. E quando Deus dá uma saída, a gente não acredita na saída que Deus está dando. De tanto que do pensamento natural na nossa cabeça. Agora, quando a gente começa a pensar de forma sobrenatural, aí a gente vai ver que nosso Deus é um Deus de milagres e que Deus tem coisas extraordinárias para fazer, para que a gente possa viver o extraordinário. Amém? Então, o rei, ele teve essa atitude. Agora, versículo 13, um dos seus conselheiros respondeu, ainda bem que ele tinha conselheiro, né? Um dos seus conselheiros respondeu, manda alguns homens que apanhem 5 dos cavalos que restam na cidade. O destino desses homens será o mesmo de todos os israelitas que ficarem. Sim, com toda essa multidão condenada. Por isso vamos enviá-los para descobrir o que aconteceu. Assim que prepararam 2 carros de guerra com seus cavalos, o rei os enviou atrás do exército arameu, ordenando aos condutores, vão e descubram o que aconteceu. Eles seguiram as pegadas do exército até o Jordão e encontraram todo o caminho cheio de roupas e armas que os arameus haviam deixado para trás enquanto fugiam. Os mensageiros voltaram e relataram tudo ao rei. Então o povo saiu e saqueou o acampamento. Então quando os mensageiros voltaram, falaram, rei, é tudo verdade que os leprosos falaram, o acampamento está abandonado mesmo. Aí, versículo 16, então o povo saiu, saqueou o acampamento dos arameus, assim tanto uma medida de farinha, como 2 medidas de cevada, passaram a ser vendidas por 1 peça de prata. Tudo como Eliseu falou, lembra aí? Olha lá, conforme o Senhor tinha dito.
Mas ele falou também que o general não ia ver e não ia comer, não foi? Olha o versículo 17. Ora, o rei havia posto o oficial em cujo braço tinha se apoiado como encarregado da porta da cidade. Mas quando o povo saiu, saiu aquela multidão, atropelou junto à porta e ele morreu, conforme o homem de Deus havia predito quando o rei foi à sua casa. Você vai ver, mas não vai comer. Ele viu, mas não comeu. Porque quando se desafia a palavra profética, corre um risco de receber uma palavra profética e toda a palavra profética se cumpre. Então, é muito perigoso, né? Você confrontar a palavra profética. Muito bem. Então, olha que coisa tremenda. Aquilo que não tinha saída, aquela prisão, eles saíram daquela prisão e tinha ali tudo à vontade, comida, alimentos, e aquela situação foi resolvida. Amém? Eu quero destacar aqui, amados, algumas verdades rapidamente antes da gente orar. A primeira verdade é a seguinte: quando a gente está diante de uma porta fechada, tá? Você está diante de uma porta fechada, uma situação fechada. Então, primeira verdade: diante de uma porta fechada, não cometa a loucura de afrontar a Deus. Amém? Diante de uma porta fechada, não cometa a loucura de afrontar a Deus. Primeiro que porque Deus está à nossa saída, a gente vai afrontar logo a Deus. Então, para não afrontar a Deus, a gente tem que manter os nossos pensamentos alinhados com o pensamento de Deus. E o primeiro pensamento que a gente tem que ter é o seguinte: em Deus há uma saída, não desespere. Amém? Em Deus há uma saída, não se desespere. Você pode pensar nisso, deixar isso entrar no seu coração. Em Deus há uma saída. Você não sabe qual saída, mas só preciso pensar assim: em Deus há uma saída. Para a gente não fazer loucura de afrontar Deus. Eu não li o texto aqui, mas nessa situação, teve uma mulher que matou o próprio filho, de tanto desespero de fome. Se desesperou. Em Deus há sempre uma saída. Não se desespere. Um outro pensamento que a gente tem que ter é o seguinte, para alinhar nosso pensamento com o pensamento de Deus: em Deus há sempre uma saída, porque é Ele quem fecha as portas. Amém? Desculpe, porque não é Ele que fecha as portas. Em Deus há sempre uma saída, porque não é Ele que fecha as portas. Quem fecha as portas é o inimigo, é o maligno. Por isso que em Deus há sempre uma saída. O rei fez loucura acusando a Deus. Se a gente lesse todo o texto, todo esse episódio, ia ver que o rei, ele atacou Deus. Estamos passando essa situação por causa de Deus. Queria matar o profeta Eliseu. Isso é loucura. Sabe o que acontece? Quando a situação está fechada, a porta está fechada e a situação está difícil, durante muito tempo, as pessoas começam a se desesperar. As pessoas começam a se desesperar. Sabia? Eu comecei falando aqui da quarentena. Quantas pessoas se desesperando? Tem muita gente se desesperando nessa quarentena. Qual é a situação que você está passando que você está se desesperando? Se desesperando. Aí corre o risco de começar a atacar Deus. Mas Deus não vê, Deus não ouve, onde está Deus? Aí isso é loucura. Se voltar contra Deus, é loucura. É o único, é aquele que não fecha a porta, é ele que abre porta. Se tem uma porta fechada, não foi Deus que fechou. Se tem uma porta fechada, não foi Deus que fechou. Então é loucura, não cometa a loucura de afrontar Deus. O rei cometeu a loucura de afrontar Deus. A mulher, aquela mãe, cometeu a loucura de afrontar Deus. Então nós temos que alinhar o nosso pensamento com o pensamento de Deus. Em Deus há sempre uma saída, não se desespere. Em Deus há sempre uma saída, porque não é Ele que fecha as portas. A segunda verdade, quero destacar é a seguinte: diante de uma porta fechada, creia que Deus está movendo os céus na sua direção. Amém?
diante de uma porta fechada, creia que Deus está movendo os céus na sua direção. Gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu não estou terminando, não. Eu quero que você feche os seus olhos agora um pouquinho e você pensasse nessa situação difícil, de porta fechada, essa situação sem saída. Preciso que você visualize essa situação, enquanto eu repito essa segunda verdade nesse texto aqui. Diante de uma porta fechada, creia que Deus está movendo os céus na sua direção. Os céus estão se movendo. A porta está fechada aqui na terra, mas os céus estão se movendo para que essa porta seja aberta. Creia nisso. Os céus estão se movendo. Queridos, imagine se a gente dependesse da ciência, de médico, de remédio, nessa situação da quarentena, hein? Que não é uma coisa tão grave, vamos dizer assim, a nível de prisão, né? Mas imagine, se a gente dependesse, a gente não saberia quando que a gente ia sair. Né? Pode abrir os seus olhos. A gente não ia saber quando que a gente ia sair. Quando que vai terminar a quarentena? Quem sabe? Quando vai terminar a quarentena? Quando que vai terminar essa quarentena? Quando que vai abrir tudo? Não. Quem sabe? Ninguém sabe. Uma quarentena era para ser 40 dias, já está muito mais do que isso. Não tem previsão, estão sempre esticando. Joga mais para frente, joga mais para frente. Por quê? Porque estão perdidos. Quando que vai terminar a quarentena? Então, se a gente depender de soluções humanas, não tem. E existem prisões muito mais difíceis do que essa quarentena que a gente está vivendo. Então, a gente tem que depender de Deus. Diante de uma porta fechada, crê que Deus está movendo os céus na sua direção. Crê que essa situação difícil, essa porta fechada na sua vida, Deus está movendo os céus. Há palavras proféticas lançadas. Então virá a solução? Virá. Virá porque Deus está movendo os céus. Não é porque os homens vão providenciar. Os homens não vão providenciar. Quem vai providenciar é Deus. Amém? E no final nós vamos lançar uma palavra profética aqui sobre isso. Sabe, eu falei nesse primeiro, né? Não cometa a loucura. Não cometa a loucura de afrontar Deus. Mas tem uma loucura que a gente pode cometer, sabe? É a loucura da fé. Amém? Loucura da fé. Quem que nos ensina isso? Os 4 leprosos. Os 4 leprosos. Eles olharam assim e falaram, se a gente ficar aqui, a gente vai morrer. Se a gente for lá, a gente vai morrer. Então vamos lá. A gente tem uma chance de viver. E eles cometem uma loucura da fé. Só que, preste atenção. Quando eles estavam indo na loucura da fé deles, não, vamos encarar, vamos enfrentar. E eles foram, eles não estavam sozinhos. Quando eles foram, eles não estavam sozinhos. O que estava com eles? O que estava com eles? Não estou falando quem, hein? O que estava com eles? Sabe o que estava com eles? Uma palavra profética. Não deixa de ser uma chave. Uma palavra profética estava acompanhando eles. Sabe como? Eliseu lançou aquela palavra. Amanhã estará tudo resolvido. Eliseu falou isso lá. Eles não ouviram, ninguém sabia disso. Quando eles foram pela fé, uma palavra profética estava acompanhando eles. Você vai sair daqui dessa noite, uma palavra profética te acompanhando. Amém? Tem uma palavra profética acompanhando ele. E a palavra profética é o seguinte: o mundo físico tem que se render. O mundo natural tem que se render. Por isso que eu digo aqui, no mover profético, a moeda que move é a moeda da fé.
Nós não podemos ser profético por um lado e ser natural por outro. Né? Não podemos ser profético por um lado e ser natural por outro. É tudo profético. É do começo ao fim. É o profético para a gente receber, o profético para a gente pagar. Como é que a gente paga? É fé. É fé. É uma moeda, é tudo espiritual nesse campo. Tudo espiritual, não entra nada natural aqui. Amém? Isso é tremendo. Aí, como eles estavam debaixo dessa palavra profética, na medida que eles foram andando, antes deles irem, Deus mandou o exército de anjos. Amém? E abriu, porque anjos é invisível, então ele abriu o ouvido só daqueles homens. Abriu os ouvidos. E eles escutaram um exército enorme. O que eles falaram? O rei de Israel fez aliança com os hititas, com os egípcios, porque esse exército é tão grande que não é de um povo só. Tem que ser pelo menos 2 países envolvidos. Tamanho é o barulho que a gente está ouvindo. Larga tudo e corre. Então, o que a gente viu aí? Quando os leprosos chegaram, já não tinha mais inimigo nenhum. A prisão acabou, tinha acabado. Então vamos ver aqui, rapidamente, algumas lições poderosas aqui. Primeiro, tendo uma coisa aqui. A sua limitação pode ser a sua maior arma. A sua limitação pode ser a sua maior arma. O que quer dizer isso? Os leprosos, eles eram limitados, tão limitados que eles não podiam nem ficar na cidade. Era ou não era? Eles tinham que ficar do lado de fora da cidade, porque eles eram limitados por causa da lepra. O que te limita? O que te limita? O que tem, que você olha, eu não tenho isso, se eu tivesse aquilo eu podia resolver, se eu tivesse aquilo eu podia fazer. Né? Às vezes a gente está cheio de limitação. E por causa da limitação dos leprosos, eles não podiam ficar dentro da cidade, aí eles estavam do lado de fora. Se eles estavam do lado de fora, eles podiam ir até o acampamento do inimigo. Mas aí a gente pode dizer assim, mas alguém lá de dentro também podia sair lá. Só que ninguém queria se arriscar a morrer. Eles já eram leprosos. Eles falaram, nós vamos morrer mais cedo ou mais tarde mesmo. Então, pegue a sua limitação e entenda que essa sua limitação pode ser a sua maior arma. Sabe por que você está aqui, está ouvindo essa palavra? Certamente porque você tem uma limitação e você, por causa dessa limitação, olha, eu vou buscar em Deus. Porque quem acha que não tem limitação nenhuma, nem busca Deus, não é? Não se arrisca. Então, a sua limitação pode ser a sua maior arma. Segunda, a sua vida é a chama da motivação para você continuar vivendo. Isso também é muito tremendo. A sua vida é a chama da motivação para você continuar vivendo. O que quer dizer isso? Os leprosos, eles estavam ali. Falaram assim, se a gente ficar, a gente vai morrer. Se a gente for, a gente vai morrer também, mas a gente tem uma chance de viver. Então vamos nos arriscar. Eles não podiam pensar assim, ó. Sabe de uma coisa? A gente é leproso, a gente já vai morrer. Esquenta com isso não, vamos ficar sentado aqui até morrer. Eles falaram assim, não, vamos nos arriscar para a gente ter uma chance de viver. Por quê? Porque tinha uma chama dentro deles ainda. Essa chama tem o nome de vida. Vida. Mesmo a pessoa que está morrendo, ela tem essa chama acesa, ela tem que lutar para viver. Então, esta chama tem que ser a maior motivação para você viver. Tem muita gente deprimida. A situação difícil começa a deprimir. A pessoa fica em depressão. Uma prisão traz depressão. Eu falei de prisão espiritual pelo demônio, pelo maligno. Prisão física, quando a pessoa está num presídio, ou está presa em algum lugar. Prisão mental ou psicológica.
aí entra a depressão e outros transtornos psicológicos, né? A depressão. E a pessoa, então, eu não quero mais viver. Aí a pessoa, alguém diz, mas precisa receber uma motivação. Sabe qual é a maior motivação para viver? A própria vida. Se você está vivo, esta vida, essa chama da vida, tem que ser a maior motivação para você continuar vivendo. Amém? Tem vida, então tem motivação para viver. Está faltando isso, está faltando aquilo, então eu não estou nem com vontade mais de viver. Não são as coisas que devem nos motivar a viver, a vida que deve nos motivar a viver. Se você está vivo, queira viver. Há pouco tempo, há poucos dias, um artista aí tirou a própria vida, se suicidou-se, não foi? E a família disse que ele estava em depressão. Então, quando você não entende esse conceito de que a chama da vida é a maior motivação para continuar vivendo, então aqueles leprosos falaram assim, se nós ficarmos, nós vamos morrer. Se nós formos, nós vamos morrer. Mas nós temos uma chance de viver, se eles não nos matarem. Se a gente ficar aqui, a gente não vai ter chance nenhuma. Eles não eram leprosos, eles não iam morrer já a qualquer momento, mas ainda tinham vida. Então, por aquela vida que eles tinham, eles se motivaram a continuar vivendo. Então, tudo isso estava acontecendo, e por causa disso tudo, tá? É que o milagre grande de Deus aconteceu. Eu quero terminar aqui, antes de orar, destacar alguma coisa com vocês, sabe? Deus, Ele poderia usar qualquer pessoa. Deus poderia usar qualquer coisa. Mas você já reparou? Olha que Deus usou, para anunciar a libertação daquela cidade. 4 leprosos. 4 leprosos. Deus usou 4 leprosos. Você consegue entender a cabeça de Deus? Consegue? O que Deus está dizendo? Por que Ele usou 4 leprosos? Por que Ele não usou o rei? Usou 4 leprosos. Para mostrar para a gente o seguinte: quem faz o milagre sobrenatural, quem vai abrir as portas, sabe? Quem vai trazer uma saída quando não há saída nenhuma é Deus. Por isso que Ele usou os 4 leprosos. Quando Ele quis alimentar Elias, Ele usou uma viúva que estava à beira da morte. Quando Jesus quis mostrar um exemplo de oferta, de dedicação a Deus, usou aquela viúva pobre com as 2 moedinhas. Você percebe? E Deus o tempo todo está dizendo assim, olha só, sabe por que eu uso essas pessoas tão fraquinhas? Para que vocês vejam que quem está fazendo sou eu. Porque a gente olha para as pessoas, elas não teriam condição de fazer. Não tem. Sabe quem vai resolver esse seu problema? Sabe quem vai trazer a libertação? Pessoas fracas, simples. Deus vai usar coisas pequenas. Amém? É como se Deus estivesse dizendo assim, olha, pode ficar tranquilo que eu resolvo. Eu uso leproso, eu uso viúva pobre. Eu sou Deus. Eu não preciso usar alguém poderoso. Eu mesmo faço. Eu tenho saída para quem não tem saída. Esse é o nosso Deus. Amém? Então, isso estimula a nossa fé. Isso estimula a nossa fé. Nos leva a fortalecer a nossa fé para que a gente creia. Você imagina, quando os leprosos chegaram lá e falaram assim, olha, os arameus foram embora, não tem mais cerco, acabou a quarentena. Acabou a quarentena. Acabou a prisão. Está tudo liberado, tem comida à vontade, está lá. O que o rei falou? Isso é maluquice. Quem vai dar atenção para um leproso? Quem vai dar atenção para um leproso? Que isso? O rei foi com a técnica dele de guerra. Todo um rei é preparado, né?
Todo um rei é bem preparado, desde pequenininho, para reinar. Então ele é preparado para guerrear. Então ele é como um general, conhece tudo de guerra. Ele falou assim, não, o que está acontecendo é uma estratégia militar do inimigo. Aí veio com as teorias, os artigos científicos que ele aprendeu na faculdade para ser rei. Para provar que os inimigos estavam escondidos. Ele não teve visão nenhuma. Ele não viu nada, não sabia de nada. E os leprosos sabiam. Os leprosos estavam operando no campo do sobrenatural, no campo da fé. Os leprosos estavam debaixo da palavra do profeta Eliseu. O rei, não. O rei estava lá com o seu conhecimento, com aquilo tudo. E numa prisão espiritual. Uma outra coisa que eu queria destacar, antes da gente orar aqui, é que, por que Deus usou aqueles leprosos? Primeiro que eles eram pessoas simples, eram leprosos, mas, segundo lugar, é que eles estavam livres. Perceberam? Eles estavam livres. Agora eu pergunto para você, o que é melhor? Ser um rei dentro de uma prisão? Ou ser um mendigo do lado de fora? É muito melhor estar do lado de fora. Amém? O que adianta ser um rei dentro de uma prisão? Ele ia morrer naquela prisão. E os mendigos do lado de fora é que resolveram tudo. Porque Deus usa libertos para libertar presos. Amém? Isso a gente aprende também com esses leprosos. E, para a gente terminar, toda e qualquer prisão, toda situação sem saída, Deus vai te dar uma saída. Amém? Vamos nos colocar de pé aqui que a gente vai orar. Pode, os que estamos aqui, pode ficar de pé. Você que está em casa também, eu vou pedir que você se coloque de pé para a gente orar. Você coloca a sua mão no seu coração. Deus tem uma saída para quem não tem saída. Queridos, nós estamos aqui. Talvez você não esteja numa prisão. Talvez você não esteja passando por uma situação difícil. Mas essa palavra é para você também. Você que não está numa prisão e não está passando por uma situação difícil. Sabe por quê? Porque quem está numa prisão, quem está passando por uma situação de prisão, essa palavra é para você, para sair da prisão. Mas quem não está passando por uma prisão, essa palavra é para você também, para tirar alguém da prisão. Amém? Para tirar alguém da prisão. O que aqueles leprosos falaram? O que aqueles leprosos falaram? Feche seus olhos e tente lembrar. Aqueles leprosos, no primeiro momento, eles pegaram tudo que eles podiam, esconderam, comeram e pegaram mais coisas, esconderam. Daqui a pouco eles pararam e pensaram, espera lá, não estamos fazendo certo. Não estamos fazendo certo. Hoje é dia de boas novas. É dia de boas notícias. Há um povo morrendo dentro da cidade. Há um povo morrendo de fome. Há um povo morrendo de medo. Havia uma prisão física na vida daquele povo. Eles estavam na prisão física, que eram os muros da cidade. Dentro dos muros da cidade, com o portão fechado. Mas eles estavam numa prisão psicológica também, por causa do medo, do pavor. Você sabe que aqueles soldados inimigos foram embora e eles não sabiam lá dentro. Mesmo quando os leprosos avisaram, eles não acreditaram no primeiro momento. Tiveram que mandar alguém para certificar, com muito custo. O rei nem queria mandar ninguém. Então eles iam continuar lá dentro, morrendo. Eles iam morrer por causa de uma prisão
psicológica, porque não tinha inimigo nenhum. Quanta gente está morrendo de medo e não tem inimigo nenhum? Mas está morrendo, está debaixo de opressão e não tem nenhum inimigo. O inimigo já foi embora, mas a prisão psicológica ficou. Então hoje é dia de libertação de prisão psicológica, de medo, de pavor, de angústia. Hoje é o dia em que nós estamos anunciando: o inimigo já foi, pode abrir o portão e sair. Vença o medo hoje. Quem precisa sair de prisão psicológica, agora é o momento de sair. Mas também eles estavam ali dentro, presos numa prisão espiritual, sem fé. Quando não tem fé, é porque há uma prisão espiritual, a pessoa não consegue crer em Deus. Viu aquele general? Nem se Deus abrir o céu vai resolver nada. Morreu atropelado, porque prisão espiritual acaba levando a pessoa à morte. O rei não acreditava também, prisão espiritual. Então havia uma prisão física, havia uma prisão psicológica, o medo, havia uma prisão espiritual. Mas havia 4 mensageiros de libertação, que chegaram na porta da cidade e disseram: o inimigo já foi embora, pode abrir os portões, pode sair da prisão física, psicológica, espiritual, a comida à vontade, o inimigo já bateu em retirada, Deus está conosco, Deus abriu a comporta dos céus. Então, queridos, se não há nenhuma prisão na sua vida, significa que essa palavra é para você também, porque você será mensageiro de libertação. Você vai dizer para as pessoas, para todo aquele que está preso, você vai dizer para aquele que está preso numa prisão física, e você vai dizer para ele: a sua libertação chegou. Você vai dizer para aquele que está preso emocionalmente, psicologicamente: o pavor já saiu. Você está com medo infundado, porque o que estava te aterrorizando, Deus já botou para bater em retirada. E você vai anunciar para aqueles que estão em prisão espiritual: largue esses falsos deuses, saia dessa prisão, porque isso te levará à morte. A sua libertação chegou, o libertador chegou, e o libertador é Yeshua, é Jesus. Coloque a mão no seu coração e comece a receber libertação agora. Comece a receber libertação primeiro no seu espírito. Primeiro no seu espírito. Senhor, em nome de Jesus, quantas vidas precisando de libertação espiritual. Eu as coloco diante do Senhor agora. E pelo sangue derramado na cruz do Calvário, eu profetizo libertação sobre cada uma dessas vidas. E que pelo sangue de Jesus recebam a libertação espiritual. Toda prisão, toda cadeia espiritual está quebrada. O sangue de Jesus quebrou. Receba agora no seu coração o Senhor Jesus como seu libertador, como seu salvador, em nome de Jesus. Deixe o Espírito de Deus ir quebrando todas as cadeias, todas as prisões. Prisões psicológicas, emocionais, medo, pavor, desespero, depressão, pensamentos de morte, em nome de Jesus, está quebrado em nome de Jesus. Todo o espírito do medo, todo o espírito de depressão, sai agora em nome de Jesus. Sai agora. Essa chama de vida que você tem, você vai alimentar essa chama. Você vai ter muita vida, muita vida.
para no final, no tempo que Deus determinar, você vai entregar essa chama a Ele. Só Ele determina o dia de apagar essa chama. Nenhum de nós tem esse direito. Não importa, faça como aqueles leprosos. Se ficar, morreremos. Se for, temos chance de viver. Leprosos, à beira da morte, mas querendo viver. E aquele que quer viver, Deus dá mais vida. Se você quer viver, Deus vai te dar mais vida. Queira sempre viver, o Senhor vai te dar muita vida. Amém. E aqueles que estão em prisão física, em nome do Senhor Jesus, toda e qualquer prisão física será aberta. Em nome de Jesus, será aberta. Nenhuma prisão física continuará debaixo dessa palavra profética. Eu determino, serão abertas toda prisão física, em o nome de Jesus. E nós, cada um de nós, cada um servo de Deus, nós faremos como aqueles leprosos. Hoje é dia de boas novas, hoje é dia de boas notícias. Vamos anunciar a libertação, vamos anunciar a salvação, porque o tempo da libertação chegou. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço por essa noite, por essas palavras proféticas sendo liberadas, que assim como a palavra profética de Eliseu se cumpriu, cada uma dessas palavras venha se cumprir, e nós temos certeza que se cumprirá, porque quando o Senhor abre as comportas dos céus, o Senhor derrama a bênção tal, que dela advém maior abastança, nada fica sem receber, nada fica sem ser suprido, provido, abençoado, porque quando tu abres as comportas dos céus, as bênçãos do Senhor caem como maná, que por 40 anos sustentou o povo de Israel no deserto, milhões de pessoas, porque as comportas dos céus quando se abrem, toda e qualquer provisão que precisamos vem, e nós tomamos posse nessa noite da provisão do Senhor, para todas as áreas da nossa vida, tomamos posse da libertação, e declaramos e decretamos, que vamos viver um ano extraordinário, e pegamos a nossa primeira chave para isso, e a nossa chave é a fé, em o nome de Jesus. Oramos, agradecemos, amém, amém e amém. Aleluia, glória a Deus. Podemos cantar só aquele coro, Deus cuida de mim, bem bonito. Deus cuida de mim, declare. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim, Deus cuida de você. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Você não está sozinho. Estou sozinho, Pois Deus cuida de mim. Oh, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Deus te abençoe, querido. Desfrute nessa semana de bênção, de milagres sobrenaturais. Amém? Deus te abençoe. Graça e paz.